Seifi, eu tô aqui acabando com uma amizade pra te passar a palavra, porque o Filipinho ficou brabo. Ele me pediu pra falar, eu pedi pra ele segurar, ele fez careta, ele fez cara feia, mas eu vou passar a palavra pra ele já já. Agora, uma pergunta que eu te faço. O Stedley, olha só, hein? A gente tá falando do líder do MST, quando que nós esperávamos ver isso um dia? Criticou o Lula. Falou que o governo Lula é medroso. Teve um outro adjetivo que ele usou que eu não vou lembrar. Ele chamou de medroso. E, não, ele falou mais alguma coisa também sobre o governo Lula. Ou seja, essa CPI já está gerando um desgaste na relação MST e governo Lula. E o que você tem a dizer sobre todo esse debate envolvendo MST, a diminuição é quase a zero das invasões com a CPI? Eles estão realmente intimidados com o que pode acontecer com essa CPI, que é uma CPI liderada pela direita. Ao contrário da CPMI, onde o André Fernandes, um deputado de direita, propôs, não está entre os líderes e ainda tem as lideranças que tem com Arthur Lira e com a Elisiane Gama, que a gente sabe de quem é aliada, né, Seifi? Pode falar. Pessoal, veja, minha avó me ensina desde pequeno, e com certeza vocês já ouviram isso também, diga-me com quem andas que te direi quem és. Quem é terrorista, quem é malfeitor, quem é ladrão, vagabundo, quadrilheiro, anda com esse tipo de gente. O que é o Stedley? O que é Zé Rainha? Está preso. Não sei se já foi solto, o rapaz estava preso esses dias atrás. Solto. Tá solto porque ele tem endereço fixo. Pasme, ele tá solto porque tem endereço fixo. Pronto. Então, pessoal, existe uma conivência desse governo com tudo que é ilegal e imoral. Se o governo fosse sério, se debruçaria não só sobre o INCRA, mas sobre a SPU, Secretaria de Patrimônio da União, e as terras improdutivas da União, que é a maior imobiliária do Brasil, é a Secretaria de Patrimônio da União, e distribuiria terras. Só que eles não querem isso. Eles invadem terras produtivas, que tem plantio, que tem gado, que tem plantação, que tem pomar, para somente acuar, constranger e achacar os produtores. Eles invadem e falam, ó, se me der dinheiro, eu saio e não te incomodo. Se quiser colher, me paga que eu saio. Então é uma quadrilha, são malfeitores. Esses sim terroristas. Então, quando o Lula coloca um invasor de terra que sequestra pessoas, mata animais, invade terras do lado dele, vai passear e dá declarações ao lado do presidente, isso só mostra. O seu Jorge, né, aquele cantor, ele diz o seguinte, papagaio que acompanha João de Barro vira ajudante de pedreiro. Então, é tudo a mesma quadrilha, é tudo a mesma laia, é tudo o mesmo invasor, um tem conivência com o outro, eles querem, eles aceitam, eles não combatem, eles são permissivos, e isso é uma vergonha para o Brasil, que um dos pilares da nossa democracia é realmente direito à propriedade privada. Ó, mas depois, eu sei que você tá perguntando pra tirar o espaço do Felipe. Não. O Felipe vai vir pra cima. Mas ele vai falar, hein? Ele é porradeiro, ele vai vir pra cima. Deixa eu só fazer uma pergunta pro Seifi antes. Seifi, seja a CPI do MST, seja alguma comissão permanente do Senado Federal ou da Câmara, a requisição dos dados junto ao INCRA de terras públicas já adquiridas pela União, destinadas à entrega de reforma agrária e a relação de terras improdutivas que podem ser objeto de desapropriação nos termos do artigo 184 da Constituição para fins de reforma agrária. Pergunta de concurso público, Capês. A requisição destas informações, das terras disponíveis para a reforma agrária e a publicização delas, disponibilização dessas ideias, dessa informação para o público, não retiraria a legitimidade total do MST para qualquer tipo de postulação e não forçaria o governo federal a desapropriação para fins de reforma agrária? Não seria uma ideia requisitar essas informações e expô-las ao público? Cite, explique, dê 3 exemplos. Capês, nós temos um problema gravíssimo no governo federal. Eu fui ministro da Pesca. Cada ministério, cada secretaria tem um sistema. Um roda Linux, um roda Windows, um roda não sei mais o quê. Então nós não temos informações centralizadas. Segundo,
As informações do INCRA, muitas delas não estão digitalizadas, não tem sistemas ainda com tudo. Muitas coisas estão nos estados. Secretaria de Patrimônio da União é a mesma coisa. Então, precisamos investir em sistemas de informação, integração, digitalização, para sabermos realmente, dentro de um sistema, o que temos. Isso é um problema gravíssimo. A segunda questão, se fosse um interesse do governo, ele investiria em tecnologia, investiria em drone, em satélite do Google, investiria realmente em saber o que nós temos. Mas, infelizmente, a questão do MST, do MTST, são usados para questões, além de desvio para consumo dos partidos, esse dinheiro que é achacado das pessoas, essas invasões, eles utilizam para doutrinação ideológica. Vejam algumas CPIs das ONGs, melhor dizendo, do MST, que vocês vão ficar pasmos com as informações. E o que esses centros do MST informam? Exaltam Che Guevara, exaltam Cuba, Venezuela, ditadores. Então, nós sabemos que não existe um interesse, não existe um real interesse em resolver problema. E outra coisa, esses caras que são invasores de terra, eles não querem trabalhar, eles querem terra do governo para vender, eles não sabem trabalhar, não sabem pegar numa enxada. E vocês já imaginaram se essa questão de sem terra, ela prosperasse? Por exemplo, eu não tenho avião, e aí eu sou um sem avião, eu vou ter direito de invadir o avião dos outros? Uma pessoa que não tenha carro é um sem carro, então vai tomar dos outros uma pessoa que tenha 2 carros? Então, eu quero respeitar a democracia, a nossa Constituição Federal e a meritocracia, que é bíblica. A Bíblia diz o seguinte, pessoal, tudo que o homem plantar, certamente colherá. E outro versículo bíblico, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então não passam de falácias ideológicas para realmente deturpar, invadir, aterrorizar e pegar dinheiro de quem produz o que representa 30% do PIB nacional. Pode falar. Sabe o que dói mais? Eu quero saber o seguinte. Se chegar a uma conclusão, por exemplo, o Stedley, ele é chefe de uma quadrilha, o MST é uma quadrilha. Estou aqui supondo, tá? Uma hipótese de conclusão da CPI. Outra hipótese. O governo federal, ele está relacionado a essa quadrilha. Repito, é uma hipótese, porque hoje no Brasil está cheio de jornalista que pega trecho de fala da gente e fala assim, você está afirmando, você não pode mais fazer hipótese. Nessa república de imbecil que a gente está vivendo, eles pegam parte e não vê que a gente fala hipótese. Não é imbecil, né? É parcial. Não é imbecil. A gente sabe de que lado estão. Não, é imbecil mesmo, é imbecil mesmo. Você vê assim, a pessoa vai falar, você vê que é imbecil. É imbecil. Você falou outro dia no Linha de Frente, né? Não vem dizendo que é... Não, é imbecil mesmo. Agora eu tô afirmando categoricamente que é. Não tente mudar o que eu tô falando. Exato, é imbecil. Até porque imbecil não é uma ofensa, é um dado da medicina. É verdade. Bom, chegou assim ao resultado. O governo tem participação, uma hipótese, tá? Não sei se isso vai chegar. A gente tá prestes a ver o Aras a ser reconduzido ao Procurador-Geral da República. Alguém vai ser denunciado de fato? Porque se tiver ligação com o Palácio do Planalto, se tiver ligação com algum ministro de Estado, com o presidente da República, repito aqui, é uma partícula da linguagem condicional, é o Augusto Aras, a pessoa responsável, legalmente competente para abrir uma denúncia. Ele vai fazer isso? Essa é a pergunta. E se não for Augusto Aras? O próximo PGR que vai ser indicado pelo presidente, e a gente sabe do método de indicação do presidente, é para quem ele pode bater um fio e falar direto. Né? A gente tem o risco da CPI do MST não dar em nada por conta disso? É uma pergunta. Não, historicamente, Pavinato, a CPI do MST nunca deu em nada. Essa não é a primeira CPI que está sendo realizada sobre o MST. Não, mas assim... Mas agora tem os líderes que ela merecia, a hipótese que eu coloquei é, se chegar ao presidente ou algum ministro de Estado, nunca chegou, tá? Se chegar, que parece que vai. Mas se... As acusações vão chegar, exatamente. Isso vai dar... O PGR vai dar andamento a isso? Deveria dar. Se for crime, deveria dar. Agora, se vai dar ou não vai dar... E se não der? É isso que a população quer saber. Tá, e você acha que não vai dar?
Eu acho que não pode falar. Eu acho que é difícil raciocinar sobre hipóteses, com todo respeito. Nós precisamos esperar o que vai... É difícil? No mundo sobre atual, hipótese, no sim. jeito que o Brasil está hoje, é difícil? Mas eu acho que nós temos que acreditar que a CPI vai buscar informações concretas e que ela possa chegar até onde ela chegue. E se chegar... que quem tiver responsabilidade que seja responsável, mas nós não podemos antecipar se um vai ser ou outro vai ser. O que eu acho é que ela tem que fazer, a CPI tem que fazer o rastreamento das informações econômico-financeiras desse movimento e tem também que verificar o rastreamento das mensagens trocadas. Hoje em dia você está rastreando mensagem trocada de quem não pratica crime, às vezes só manifesta uma vontade, uma opinião contrária ao governo, a pessoa já é devassada na sua intimidade. Então, quanto mais quando está invadindo terra e invadindo propriedade. Vai. Agora eu vou te dar a palavra. Vai me dar a palavra agora. Pode falar. Um pouquinho do MST. O microfone no chão. Eu sei que você está querendo falar. Mas vamos tomar um café? Eu vou levar o Capeço tomar um café. Não. Quero que eu quero que vocês escutem o que ele vai falar. Eu sei que é difícil, às vezes, escutar o que ele fala. É difícil, mas a gente te respeita muito. Se ele não vier com fatos falsos, não vou interromper. E outra coisa, a gente ainda vai falar hoje sobre o projeto de lei que está tentando, que vai tentar acabar com essa farra dos hotéis de luxo de presidência. Presidente, governo federal, ficando em embaixadas. Esse é o projeto de lei que está sendo proposto e a gente vai falar sobre isso porque tem muita diária aí passando de 30 mil reais que o povo está questionando. Mas fala, o que você quer falar do MST? Tem defesa? Defesa do MST. O que eu acho interessante é que todo mundo que fala do MST coloca todo mundo como bandido, como traficante, como criminoso, né? E a MST é uma organização social que é composta também por pessoas sérias. Claro, como qualquer outra organização social, tem alguns desvios, tem alguns problemas, né? E eu queria aqui endereçar um problema... O Seif tá rindo lá. O Seif tá rindo. Eu queria aqui endereçar também uma questão que o Seif colocou, que eu acho importante, né? O Seif faz uma falsa equivalência entre o direito de ter avião, o direito de ter carro, com o direito de ter terra, né? Até onde eu sei na Constituição Federal, Seif, não está nos direitos fundamentais o direito de você ter avião e ter carro, né? Mas está sim o direito a ter moradia, o direito a ter regularização fundiária. Isso está claro lá na Constituição Federal. O direito a instituir. Então não adianta. O direito a instituir. Então não adianta. Então não adianta. Não, desculpa, eu tenho que interromper. Eu sou obrigado a interromper. Desculpa, espera. Não adianta você fazer uma falsa equivalência para defender o lado. Ele está dizendo que é capaz de falar, o capítulo. Tá bom. Tá. Outro ponto importante. É claro que a radiografia do Brasil é diferente de 2023 de 88, quando o MST surgiu, 84, quando o MST surgiu. Naquela época, a população rural era muito maior do que é hoje em dia. A maioria era do campo, né? Então a discussão de reforma agrária naquela época era muito mais pujante e fazia muito mais sentido do que hoje em dia, né? Hoje em dia, quando você fala em assentamento de famílias, você não tem que pensar só em dar terra. Você tem que pensar em dar uma tecnologia social para aquela família. Por isso, quando eu vejo uma pessoa falando que basta o INCRA indicar as terras improdutivas e começar a fazer o assentamento, isso resolveria o problema, não é por aí. Há muita coisa por trás. Porque você dá terra sem dar instrumentos para a pessoa plantar, sem, por exemplo, compartilhar os estudos do federal, né? Para aquelas famílias terem condições de saber e ter acesso a instrumentos, ferramentas modernas e ciências modernas para poder produzir mais, de nada adianta. Então esse é o ponto que eu acho importante. Agora, a política nossa está completamente equivocada. Eu te dou um exemplo concreto, Seif. Tem um estudo que foi realizado no mês passado aqui em São Paulo. A gente tem 500 mil apartamentos e moradias vazias. A gente tem 32 mil famílias morando na rua. O que é mais adequado? Você ter um planejamento de criação de habitação social como o Casa Brasil, ou então o novo programa do Lula aí, Minha Casa Minha Vida, né? Ou você criar instrumentos para, por exemplo, né? O Estado adquirir essas casas e conseguir delegar para essas pessoas, seja por meio de aluguel, seja por meio de aluguel social, seja por meio de delegação de propriedade. Vamos lá, eu esperei
Eu achei lindo o seu vitimismo. Eu não entendi nada do que ele falou até agora. Primeiro, eu não entendi o que ele falou até agora. Eu achei lindo... eu achei... Calma aí. Primeiro, eu achei lindo o vitimismo. Porque a partir do momento que você vitimiza, né, com esse discurso lindo, vocês estão tentando criminalizar um movimento que tem muita gente honesta. Eu criminalizo porque os líderes agem como criminosos. Então, a partir do momento que você faz parte de um movimento onde líderes agem como criminosos, você está sim proporcionando às pessoas o direito de dizer: sim, o movimento que você está fazendo é criminoso, você está invadindo terra com facão, com foice, ameaçando, levantando para o alto, dizendo que vai invadir. E o que o nosso senador é criminoso e eu nunca vou deixar de achar criminoso. O que o Seif quis dizer... Esse vitimismo que vocês fazem é vitimismo para quem quer lacrar. Porque hoje o MST não tem nada de vítima. O MST é o vilão. Eu sei que vocês tentam transformar o MST em vítima. Vocês tentam, mas não vão conseguir. Porque se eles invadissem o seu apartamento, você falou muito aí de apartamento. Tá bom, se eles invadissem o seu apartamento, você ia falar: pessoal, vocês têm direito, entrem, todo mundo tem direito a uma moradia. Não, mas a terra é de alguém, ô Felipe. A terra é de alguém. A pessoa... Ué, pode ter uma terra improdutiva que você usa. Que não invadiu só a terra, invadiu Suzano, invadiu Embrapa. Essa questão da habitação municipal. Uma casa de praia que você não vai faz tempo. Uma casa de praia que você não vai faz tempo. Os verdadeiros aí. Ele falou de habitações vazias e o número de moradores de rua. Só que tem um problema aqui na cidade de São Paulo, que é o seguinte: até nos albergues públicos e nos locais destinados a pessoas que não têm teto em São Paulo, a prefeitura não pode encaminhá-los a essa moradia. E 70% da população que ainda está em rua, ela prefere morar na rua, porque a habitação que está vazia é longe dos grandes centros onde eles pedem esmola, porque eles se recusam a ir para uma assistência social e serem encaminhados para um RH e serem capacitados a ter algum emprego. Então eles preferem morar no centro de São Paulo, onde eles podem exercer a mendicância, a morar nas habitações que são destinadas a esses programas, com ou sem varanda do PUM. Existem habitações destinadas a esses programas, mas a grande questão é: o Ministério Público é um grande responsável por impedir que as prefeituras mandem que as pessoas que moram nas ruas com um direito, que eu acho que é uma deturpação do direito de ir e vir, que eles falam que é o direito de permanecer. Ninguém pode permanecer num espaço público, porque o espaço público é público, e se é público é de todos e não é de ninguém. Então eu não posso permanecer ali. Mas então aí tem esse problema, tem esses espaços, mas a gente tem essa questão também. Calma aí, eu preciso despedir do Seif e a gente vai precisar mudar de assunto já. Eu vou me despedir do Seif aqui, pedindo pra você... Ele só vai se despedir do Seif. Você já falou muito. Já falou muito. Não, falou muito. Você falou muito, vitimizou muito aí o MST, deixamos. Mas agora a palavra é pro Seif. E escutando tudo isso aí, Seif, qual é a sua resposta? Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo ao Tá na Roda. E o que falar sobre esse discurso do Felipe? Lembrando, tá, que ele falou em 32 mil moradias, né? 32 mil pessoas sem moradia. Vai ver, se o Lula tivesse gasto menos de 12 milhões de reais no cartão corporativo em 4 meses, ele poderia ajudar muitas dessas pessoas. Já que é tão bonitinho o discurso, né, da esquerda, 32 mil pessoas sem moradia. Foram 12 milhões gastos no cartão corporativo do presidente em 4 meses, o que poderia ajudar muita gente. Seif, pode falar sobre isso, e muito obrigado por participar aqui do Tá na Roda, que a gente agora vai falar dessa situação, que tem deputada fazendo projeto de lei para proibir a presidência de ficar em hotéis de luxo, querendo que o presidente fique em embaixadas, aonde ele for aí no mundo. Tiago Asman, quero te agradecer, o pessoal aí do Tá na Roda, respeito a todos, inclusive o Felipe. Só dizer que nós não podemos confundir uma coisa com outra. Nós precisamos saber se existem terras da União, patrimônio da União, imóveis da União. A União não tem nada. Isso tudo é tirado do povo, do imposto do povo. Então, se existem imóveis, prédios vazios, destinar isso para moradia popular, eu não sou contra. O que eu sou contra é o que o MST faz, de invadir terra produtiva, terra que tem dono. Então, que procure o governo, que procure o INCRA, que procure o Lula, os Tédilos e a Rainha, e esses prédios que estão vazios sejam reformados, sejam preparados para serem moradias. Isso eu não me oponho de forma nenhuma, porque a União não tem nada. O que tem é pago com o dinheiro de cada um de nós, cidadãos brasileiros. Segunda questão,
Eu quero parabenizar a Rosana Vale, que propôs essa questão da moradia, das visitas presidenciais nas embaixadas. Parabéns, ela que vai entrar aí. E, por último, não podemos esquecer e fazer um pedido para o meu irmão Sanderson e para todos os deputados. Voltem com a questão, pressionem para ser pautada a questão do BNDES. Não emprestar dinheiro para nenhum país. O BNDES é Banco Nacional de Desenvolvimento. É nosso, é das nossas empresas, para os nossos micro, pequenos, médios empresários. Não para financiar ditadura, corrupção e tantos escândalos que nós tivemos no Brasil. No mais, meus queridos, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigado pela oportunidade. É sempre bacana demais. E tamo junto. Contem comigo aí. Seja bem-vindo aí, Jorge Seife, vem fazendo um baita trabalho aí como senador.